Queridos, nós somos criados para amar. Deus, Ele é, conforme temos visto na primeira carta do apóstolo João, Ele é luz e Ele também é amor. Deus é luz, essas são as duas afirmações principais na primeira carta de João. Deus, Ele é luz e Deus é amor. Ora, sendo luz e sendo amor, Ele comunica esses atributos a nós. Esses são atributos, então, comunicáveis do Senhor. Ele comunica a nós também o seu caráter santo. Portanto, Jesus, ele disse, vocês são sal e luz da terra. Através de Cristo, nós somos luz. E ele também comunica amor. Nós, em Cristo também, nós somos, então, seres que amam. Deus, ele criou o ser humano para isso, para amar. Para amar quem? Antes de mais nada e antes de tudo, amar o Pai, amar o Criador, amar ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Amá-lo e desfrutá-lo para todo sempre. Esse é o propósito do ser humano. Amar a Deus e desfrutá-lo para todo sempre. O problema é que, com o pecado, esse amor, ele foi primeiro quebrado e depois redirecionado. Nós deixamos de amar a Deus acima de todas as coisas e passamos a amar tudo que não seja Deus. Nós amamos a nós mesmos, nós amamos coisas, nós amamos aquilo que nos dá conforto, nós amamos aquilo que nos dá prazer imediato, nós amamos, desesperadamente amamos, mas não amamos a Deus. Essa é a nossa realidade com o pecado. Em 1 João, abra sua Bíblia no capítulo 2 desta carta, 1 João capítulo 2. Nós temos visto em 1 João que a verdadeira fé em Cristo resulta em comunhão com Deus e com os irmãos. Nós vimos que Jesus, ele é o verbo da vida, aquele que criou todas as coisas, existia antes da criação, criou todas as coisas e se fez carne, se fez homem, para que nós pudéssemos nos achegar a Ele, nos achegar a Deus. Nós vimos também que Deus, ele é luz. Ora, se é luz, então não tem como a gente dizer que tem comunhão com Deus, que é luz, e vivermos em trevas. Não tem como a gente dizer que conhece a Deus, que se relaciona com Deus, que tem comunhão com Deus, mas vivermos em pecado. E nós vimos também que aquele que tem comunhão com Deus, este guarda a sua palavra e ama o seu irmão. E nós vimos no domingo passado, no capítulo 2, verso 12, até o verso 14, a gente viu aqueles grupos de pessoas, né? Filhinhos, pais, jovens, crianças, pais, jovens. Nós vimos que os filhos de Deus, eles já desfrutam dos benefícios que o Senhor dá para nós. Eles já desfrutam de perdão dos seus pecados. Eles já desfrutam de vitória contra o maligno. Eles já desfrutam de relacionamento com o Pai. Sim, nós que já fomos alcançados pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós já desfrutamos de todos os benefícios que o Senhor nos deu. Ora, é diante disso, então, que o apóstolo João, ele vai trazer uma recomendação. Uma vez que você já tem tudo, que o Senhor te dá, então, cuidado com o seu coração, cuidado com quem você ama. E aí o apóstolo João vai dizer com todas as letras, não ame o mundo,
não ame o mundo. Vamos lá, 1 João, capítulo 2, verso 15 até o verso 17. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Não ame o mundo. Esta é a recomendação de João para cada um de nós. É a recomendação da palavra de Deus para nós. Não ame o mundo. Só que, o que isso significa? O que significa o mundo? Porque você está lembrado de João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Parei. Lá em João 3,16, está que Deus amou o mundo. Agora, em 1 João 2,15, a gente vê para não amarmos o mundo. A Bíblia está em contradição? Não, não está. A questão é que, embora seja a mesma palavra, os sentidos são diferentes. Isso acontece no português, né? A palavra aqui no grego é o cosmos. A palavra cosmos é traduzida por mundo, só que depende do contexto. No português é a mesma coisa. Por exemplo, quando eu falo manga, eu estou falando do quê? Depende. Pode ser a manga fruta, pode ser a manga da camisa, pode ser aquela película do Lampião, também se chama manga, sabia disso? Pois é. Isso é coisa que só barraqueiro sabe. Desculpa o barraqueiro. O que João está se referindo aqui? Quando ele fala, lá em João 3,16, Deus amou o mundo, lá, aquele mundo são os judeus e gentios. Basta você ler o contexto literário, você vai ler desde o capítulo 1 do Evangelho de João, você vai ver que esse mundo são judeus e gentios. Ok? Todas as nações. Deus amou todas as nações, não somente os judeus. Deus amou todas as nações. Agora, aqui o sentido é diferente. Que mundo é esse que João se refere, então? Se não são judeus e gentios, se não são as nações, que mundo é esse? Vamos lá, 1 João capítulo 1, verso 5, diz: Deus, Ele é luz. Ora, se Ele é luz, então não dá para ter comunhão com Ele e andar em trevas. João, ele faz uma relação do binômio luz e trevas. Ele contrasta aqui, ok? Então, ora, Deus, Ele é luz e tudo que não é Deus é trevas. No verso 8, João ainda diz, capítulo 1, verso 8, 1 João 1, 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e chamamos Deus de mentiroso. O que é esse pecado, então? As trevas. O que são as trevas? O pecado. O pecado que afronta a Deus. O pecado é exatamente isso. É afronta contra o caráter santo de Deus. É rebeldia contra Deus. Na sequência, João no capítulo 2, no verso 3, ele vai dizer: aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda a sua palavra, é mentiroso. Então é nesse contexto, queridos, que João, então, ele vai dizer um contexto, então, dele contrastar Deus como luz e as trevas, no contexto dele dizer que não dá para a gente ter comunhão com Deus e vivermos em pecado, no contexto, então, dele dizer, olha, aquele que diz que conhece a Deus, mas não pratica a palavra de Deus, não tem comunhão com Deus. É nesse contexto, então, que João ele vai dizer
não ame o mundo. Ora, de acordo com isso, então, nós podemos entender que mundo é tudo aquilo que se coloca contra Deus. O mundo são as trevas, ou estão nas trevas. O mundo é tudo aquilo que é contrário à santidade, à luz de Deus. É tudo aquilo que se coloca contra a palavra de Deus, a sua orientação revelada. Uma vez que Deus é luz, então o mundo é tudo aquilo que está nas trevas. Mas à frente, nós vamos ver as manifestações na prática desse mundo. Mas vamos pensar um pouquinho ainda como que João desenvolve esse conceito. Capítulo 3, no verso 1. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Aqui o mundo são aqueles que não conhecem a Deus. No verso 13 do capítulo 3, o mundo odeia os filhos de Deus. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. O mundo odeia os crentes. Aliás, Jesus disse isso, está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 19. Nós vimos hoje pela manhã sobre perseguição. Como lidar com as perseguições que nós sofremos por conta de Cristo. E por que nós somos perseguidos? Jesus, ele disse, João 15, 19, ele disse: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. No capítulo 4 de 1 João, no verso 1, ainda diz: amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Do mundo vêm os falsos profetas. No verso 3, do mundo vem o anticristo. No verso 5, do mundo está os descrentes. No capítulo 5, no verso 19, é a última passagem que João fala a respeito do mundo. E ele diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro morre no maligno. O mundo, então, é tudo aquilo que se coloca contra Deus. Aqueles que rejeitam a Cristo, aqueles que perseguem os discípulos de Cristo, é o anticristo, o lugar dos falsos profetas, o lugar onde é a sepultura, a morte, aonde a morte reina. Esse é o mundo. E é exatamente então esse mundo que João diz: não amem. Não amem esse mundo. Como é possível amar algo tão terrível? Como é possível amar algo tão tenebroso como o mundo? A gente vai entender isso. Vamos lá. Enquanto João, ele explica para a gente por que não devemos amar o mundo, nós vamos entender essa questão. Não ame o mundo, verso 15, voltar lá, 1 João, capítulo 2, verso 15. Não ame o mundo, por quê? Em primeiro lugar, porque se você ama o mundo, você não ama o Pai. Se você ama o mundo, você não ama o Pai. Está escrito: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Entenda-se, o amor do Pai não está nele, como você de fato não ama o Pai. Ok? Os gnósticos da época em que João escreve
são falsos mestres, eles ensinavam que não tem problema viver de qualquer maneira. Lembre-se, o espírito é bom para eles e a carne é má. Então a carne, ela não tem salvação, não tem redenção, então não importa o que você faça com a carne, não interessa, o importante é o espírito. Eles pensavam dessa forma. Então, você pode viver de qualquer maneira, de acordo com esse pessoal, e inclusive amando o mundo, que não tem problema, não tem dificuldade nenhuma. Bem, João, ele não entende dessa forma. Ele vai dizer: não ame o mundo, porque se isso acontece, não tem como você também amar o Pai. Não tem como você amar a Deus. Jesus, ele explicou isso. Em Mateus capítulo 22, nós lemos no início do culto Marcos, é o texto correspondente, Marcos 12, Mateus 22, verso 37. Jesus diz: ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E Jesus diz mais, em Mateus 6, no Sermão do Monte, ele vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você ama um e aborrece o outro, ou você ama o outro e aborrece aquele um. Não tem como você amar os dois. Não tem como você servir a Deus e a mamão, ou seja, as riquezas. Tiago capítulo 4, verso 4, ele vai dizer a mesma coisa. Ele vai dizer: infiéis, em algumas traduções tem adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não dá para amar os dois, porque os dois são opostos. E sabe qual é o problema? É que nós amamos o mundo. O nosso coração está sempre nos levando em amor, em paixão para o pecado. Agostinho, ele escreveu o livro Confissões, e nas Confissões ele descreve o tempo em que ele não era crente. Ele levava uma vida de devassidão, ele levava uma vida de bebedeiras, uma vida muito distante do propósito de Deus para ele. E quando ele descreve esse tempo, sabe o que ele diz? Tem uma expressão que ele usa que eu acho realmente muito interessante. Ele diz: eu amei o meu pecado, eu amei a minha morte. O problema não é que nós temos uma relação de estranheza com o pecado. O problema é que nós chamamos o pecado de meu bem. Nós amamos o pecado. Sabe por que a gente não consegue deixar o pecado? Porque nós o amamos. Porque nós o amamos. Nós amamos o dinheiro. Nós amamos o conforto que ele nos traz. E nós amamos de uma maneira tão ávida que estamos dispostos a sacrificar, até mesmo se for preciso, a nossa família, para termos o conforto. Por que você acha que homens, mulheres de negócio, trabalham desde o amanhecer até altas horas da madrugada, dia após dia, chegam até mesmo a perder a sua família? Porque amam o pecado, porque amam o dinheiro e o conforto que ele nos traz. Nós amamos tanto o pecado que nós estamos dispostos a pagar qualquer preço para receber o bem-estar temporário que ele nos traz. Estamos dispostos a qualquer preço, seja através do entretenimento,
seja através do sexo ilícito, fora do casamento, seja através da bebida, seja através das drogas ilícitas, mas também as drogas lícitas, contanto que aquilo nos traga o bem-estar, contanto que aquilo nos traga o prazer momentâneo, e isso é porque nós amamos este prazer. É por isso que o mundo ele é horrendo, mas nós o amamos. Mas nós o abraçamos e o chamamos de meu bem. Não ame o mundo. Querido, como é possível não amar o mundo se nós somos apaixonados pelo mundo? Como é possível? Não ame o mundo. O caminho começa por saber que, se nós amamos o mundo, nós não amamos a Deus. Se nós amamos as paixões, se nós amamos os prazeres, se nós amamos o pecado, nós não amamos a Deus. Não dá para amar as duas coisas. Em segundo lugar, por que não devemos amar o mundo? Por que devemos não amar o mundo? Verso 16. Porque o que há no mundo não vem do Pai. E o que vem do mundo? O que está no mundo? 3 coisas ele vai mencionar aí, verso 16. A concupiscência, ou esse palavrão, significa desejo. Ok? Então, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. É isso que vem do mundo, é isso que está no mundo, é isso que pertence ao mundo. Nós vamos ver cada coisa dessa, mas vamos considerá-las juntas. Primeiro, desejos. Depois, soberba. Desejo da carne e desejo dos olhos, depois a soberba da vida. As 2 primeiras categorias, desejo da carne e desejo dos olhos, são desejos pecaminosos. A última, soberba da vida, é comportamento. Primeiro desejo, depois comportamento. As 2 primeiras são pecados internos e ocultos. São situações que estão no nosso coração. A terceira é pecado revelado, pecado externo, é pecado que dá para constatar, dá para ver. As primeiras têm a ver com pessoas como, tem a ver com a pessoa como um indivíduo. E a última tem a ver com os relacionamentos. Ok? Então vamos lá. Primeiro, desejo da carne. O que são os desejos da carne? São os desejos da natureza. Carne significa, nas Escrituras, natureza caída. São as nossas tendências, né? Os anseios do homem pecaminoso, né? Quando eu morava lá em São José dos Campos, eu tinha um Escortinho europeu 93. Esse carro, vocês sabem, ele me deu muito problema. E um deles é que ele sempre pendia para a direita. Bom, pelo menos não era para a esquerda, mas desculpa, eu não aguentei. Sempre pendia para a direita. Eu já levei em vários mecânicos, várias oficinas, várias situações, e ele sempre pendia para a direita. Eu largava a direção e lá ia ele para a direita. Querido, a tendência pecaminosa, o desejo da carne é exatamente isso. É a nossa natureza humana que sempre está nos levando para o pecado, que sempre está nos levando para cumprir esses desejos pecaminosos. É o que Paulo escreve lá em Gálatas capítulo 5, no verso 16, Paulo diz: mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne,
E aí ele vai relacionar que desejos da carne são esses. Ele vai dizer, verso 19: imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias. Essa é a tendência do nosso coração, são os desejos da carne que pertencem ao mundo. Olha só, que pertencem ao mundo. Perceba, não é algo externo a nós, é algo interno, é do nosso coração, vem de dentro. Nós estudamos no Encontro dos Homens, quem teve a oportunidade de estar no Encontro dos Homens, né, Marcos? Nós vimos Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, Jesus, ele diz com todas as letras, olha, o que contamina o homem não é o que vem de fora. Portanto, não importa o que você coma. Pode comer peixe? Pode comer peixe. Pode comer porco? Pode comer porco. Pode comer picanha? Não, nesse tempo não está dando para comer picanha. Mas pode. Pode. Ok? Pode comer o que você quiser. Isso não traz impureza para você. Mas o que traz impureza para você, sabe o que é? Aquilo que vem de dentro. Portanto, você mesmo. É o nosso próprio coração. No caso do crente, ele foi transformado, ele teve um coração transformado, e ele é um novo homem, mas tem um camarada teimoso, que ele teima em ficar comigo, e esse camarada se chama Velho Nelson. Ele está sempre, ele pertence ao mundo. O novo Nelson não, mas o velho Nelson, ele pertence ao mundo. E aí nós crentes, nós somos o Hulk. Sabe o Hulk? Não que a gente é fortão, não é isso. É que a gente é aquela pessoa legal, gente boa, mas não pode contrariar. Porque se contraria, aparece um bicho, aparece um monstro, um negócio lá que sai de baixo. É o Hulk que mora em nós. É o velho homem que mora em nós. Esse pertence ao mundo. É esse que ama o mundo. É esse que ama o pecado e quer cada vez mais que os seus desejos sejam saciados. João, ele menciona um outro desejo, o desejo dos olhos. Esse desejo da carne, que eu acabei de mencionar, como que ele é acionado? Ele é acionado pelo desejo dos olhos. Nós vemos o que vemos e isso desejamos. Isso liga um interruptor e aí aciona o desejo lá do nosso coração. Os olhos, eles são o canal para a alma. E isso eu estou falando de homem e também de mulher. É da natureza humana. Por que eu estou dizendo isso? Normalmente se diz que o homem ele é acionado pelos olhos, pelo que vê, e as mulheres pelo que sente. Tá. Pode ser em algumas circunstâncias, mas biblicamente é tanto homem quanto mulher. Por que eu estou dizendo isso? Gênesis capítulo 3. Lembra lá da tentação? Gênesis capítulo 3. Dê uma olhada no caminho da tentação. Olha o verso 6. Gênesis 3, 6.
É o caminho da tentação que leva ao pecado. Quando a mulher sentiu, é isso que está aí? Quando a mulher viu. Ela viu que a árvore, e aí vai usar aqui algumas expressões bem interessantes. O que ela viu na árvore? A árvore era boa para alimento, era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para ser sábio, fazer alguém sábio. Como é que começa? Ela vê. Ela vê. Por isso estou dizendo, a janela da alma são os olhos. Jesus ele diz isso. Mateus capítulo 5, no verso 28, Jesus ele diz o seguinte: eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher, veja, olhar, com intenção impura no coração, já cometeu adultério. São os olhos que despertam o desejo da carne. Como é que o caçador de passarinho ele caça, gente? Como é que ele captura a ave? Ele dá para a árvore o que ela deseja, o que ela gosta. Ok? É assim que somos capturados também. Nós desejamos, e quando vemos o que desejamos, aquilo é desperto. E aí, nós queremos porque queremos, quando queremos, e morremos se não tivermos o que queremos. Nós amamos. Amamos até a morte. Amamos o pecado. Agostinho, como eu mencionei lá nas Confissões, ele relata a ocasião do seu amigo, chamado Alípio. Aquela época era a época ainda dos Jogos Romanos, no Coliseu, não é? E eles estavam em Roma, e era, você sabe, era aquela barbaridade no Coliseu, né? Cristãos eram mortos, haviam os gladiadores, jogos de homens, de pessoas lutando contra si até a morte. E Agostinho e seu amigo Alípio, eles odiavam isso, eles detestavam isso, eles achavam isso uma imoralidade, como de fato era coisificar o ser humano, era fazer do homem um mero animal. Mas até que Alípio, ele recebe o convite com seus amigos, e um dia ele vai assistir. Ele vai assistir uma dessas lutas. A arena do Coliseu lotada. E lá está Alípio assistindo alguém morrer por diversão. E Agostinho ele diz assim, escute, já não era o mesmo que tinha vindo, mas um da turba a que se ajuntara, um verdadeiro companheiro daqueles por quem se deixara arrastar. Que mais direi? Ele presenciou, gritou, apaixonou-se e trouxe de lá um ardor tão louco que o incitava a voltar não só como os que o haviam arrastado, mas a ir à sua frente e arrastando os outros. Ele viu e se apaixonou. Aquilo o capturou o seu coração. Em um primeiro momento, queridos, o pecado ele não se apresenta feio. Nós olhamos para ele e desejamos. Ele é bonito. E nós o queremos. O problema é que depois ele revela toda a sua monstruosidade. E nos mata. E nós morremos. A terceira coisa aqui que ele menciona é a soberba da vida. É a pessoa que se vangloria
de seus atos e bens e expressa cada vez mais uma cobiça por vantagens e posições. É a arrogância relacionada com as circunstâncias externas da vida, como, por exemplo, dinheiro, posses. É aquela pessoa que diz: olha o meu carro novo. É aquela pessoa que busca se distinguir da multidão através das posses. Olha a minha casa. Olha o que eu tenho. Olha a minha roupa nova. Olha as minhas joias. Olha o diploma que eu tenho. Olha a posição que eu conquistei no meu trabalho, na minha profissão. Olha a minha beleza. Olha como eu sou bonita. É a ostentação. A ostentação é mostrar que somos especiais, melhores que os outros. Essa é a soberba da vida. De novo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, ela não vem de Deus, ela vem do mundo. Pertencem ao mundo. Então, não ame essas coisas. Não ame essas coisas. Não ame o mundo. E aí, João, ele dá o terceiro motivo, porque não devemos amar o mundo, verso 17. Porque o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Querido, você e eu precisamos entender que o mundo e essas coisas são efêmeras, elas são passageiras, elas passam e passam assim. E queridos, e todas as vezes que nós deixamos o nosso coração se levar por essas coisas que são efêmeras, são passageiras, nós nos tornamos como elas. Nós também passamos. O profeta Isaías, ele vai dizer que os idólatras se tornam como os seus ídolos. Se nós idolatramos, amamos coisas passageiras, nós nos tornamos como elas, passamos. Mas se nós amamos aquele que é eterno, que nunca passará, que sempre existiu e sempre existirá, então olha aqui a promessa: aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Nós não passamos. Quando o nosso coração está na pessoa certa, nós não passamos. Querido, o apóstolo Paulo, ele alerta em 1 Coríntios, a aparência desse mundo passa. Salomão experimentou isso nos Eclesiastes, e ele vai dizer: a vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E ele diz: essa vaidade é como um vento, é como correr atrás do vento. É vão, o vento é passageiro, é fútil. E se você perceber bem, olha a sua própria vida, querido. Eu fui criado, eu sou da década de 70 e eu me entendo como gente na década de 80. Pensa na década de 80. Pensa aquele artista que você olhava para ele na década de 80 e dizia: eu quero ser como ele. Um desses, no meu caso, foi a Arnold Schwarzenegger. Quando eu olho hoje, passa. Lembra daquela artista bonitona que você olhava? Se você é da década de 80, você deve estar casado, né? Então fica na tua aí, não fala não.
Mas olha aquela artista lá, eu vou falar, então vou continuar aqui no gênero masculino, né? O outro lá, Brad Pitt. Bom, tem um que ele não passou não, Tom Cruise. Esse vai morrer, gente. 100 anos de idade ele vai estar daquele jeito. Mas isso é um outro assunto. Mas você olha essas pessoas, querido, você olha, veja os artistas aqui do Brasil, da Rede Globo, você olha hoje, você fala, passou. Lembra daquele carro que você olhava e você dizia, um dia eu vou ter um carro desse. Eu lembro eu estava no ensino médio, terceiro ano do ensino médio, e meus colegas começaram a tirar carta, e minha família não tinha grana, então o meu pai tinha um Fiat 147, ele ia me deixar na escola, eu pedia, pai, deixa aqui na esquina, para os colegas não verem, mas eu tinha amigos lá, que, eles tinham grana, então, eles faziam questão de ir, sabe com qual carro? Eu olhava para aquele carro, eu falava, um dia eu vou ter um carro desse, um Escort XR3, conversível, preto. Eu olhava para aquele carro e falava, eu quero ter um carro desse. E sabe de uma coisa? A gente está disposto a matar e morrer pelo aquilo que a gente quer. Só que, quando a gente olha hoje, quem quer ter aqui um Escort XR3, gente? Sabe o que aconteceu? Passou. É exatamente isso que João está dizendo aqui, as coisas desse mundo passam. Naquela época, qual é o celular que você quer ter hoje? iPhone 15? Tem um 15 hoje, o iPhone? Tem, né? iPhone 15. Naquela época, não tinha celular. Não tinha. Mas tinha o telefone sem fio. Era um tijolão, gente. Desse tamanho assim. Você abria você comprou, né, Eduardo? Você abria a antena, ficava uma vara. E aí era propaganda, né? A gente assistia a TV e a propaganda era essa. E o cara fumando Marlboro, né? E falando naquele tijolão assim, quase que cobria o rosto inteiro da pessoa, né? As pessoas desejavam aquilo. E olha, para ter aquele telefone, para ter o Escort XR3, para ter o Brad Pitt, as pessoas, elas trabalhavam das 4 da manhã às 2 da madrugada, e elas estavam dispostas a tudo para ter essas coisas. Sabe o que aconteceu com essas coisas? Passou. É exatamente o que a Bíblia diz, o mundo passa. O mundo passa. E os seus desejos também passam. Mas aquele que coloca o seu coração em Deus, aquele que coloca o seu desejo bem direcionado na pessoa de Deus, em Cristo Jesus, esse permanece para sempre. Permanece para sempre. Eu nunca entendi por que Jesus, quando ressuscitou, ele fez uma pergunta para Pedro, e por que ele fez essa pergunta. Lembra? Jesus morreu, ressuscitou, e ele então foi ao encontro de Pedro. E a pergunta que Jesus ele fez para Pedro foi: Pedro, cara, que vacilo, hein? O que aconteceu? Foi isso? Não. A pergunta que Jesus fez para Pedro foi: ô Pedro, você não acha que tem que mudar a estratégia? Também não. A pergunta que Jesus fez para Pedro foi: Pedro,
tu me amas? Sabe por que Jesus fez essa pergunta? E hoje eu entendo isso. Jesus estava redirecionando o coração de Pedro. Se Pedro iria ser discípulo de Jesus, ele tinha que amar Jesus acima de tudo, inclusive da sua própria vida. Inclusive acima dos colegas do colégio apostólico. Pedro, tu me amas? Querido, essa é a pergunta que Jesus faz para cada um de nós. Luiz, você me ama? Francisco, você me ama? João, você me ama? Porque se você ama o mundo, você não ama Jesus. Eu quero encorajá-lo nesse momento a confessar que você não ama Jesus. Eu quero encorajar você a dizer: Jesus, eu amo o mundo. A transformação passa por confissão. Jesus, eu quero porque quero as coisas que quero, quando quero, e morro se eu não tiver. Essa é a realidade. Eu amo o mundo. E eu venho na igreja para amenizar a minha consciência, que é a verdade que eu não amo o Senhor. Confesse isso nessa noite. E aí, diga para o Senhor: Jesus, transforma o meu coração. Que o meu coração seja o teu coração. Que o meu coração seja um coração que ama o verdadeiro Deus. Que o meu coração seja um coração que ama Jesus Cristo. Tão somente Jesus Cristo. Querido, seja lá o que for que você coloque no lugar de Deus, isso é o mundo e vai matar você. O seu coração, ele só pode ser preenchido por Deus. E é hora de você dizer: Jesus, está aqui meu coração. Mostra-me a tua glória e eu te amarei. Leva-me para Cristo e eu te amarei. Transforma o meu coração e eu te amarei. Diga isso para o Senhor Jesus nesse momento.